milagres acontecem pela ação, ok? Ação. Estava ouvindo uma mensagem e veja a mensagem que fala sobre Naamã. Naamã, ele estava debaixo de uma condição. Quem lembra de Naamã? Ele era um soldado, ele era uma pessoa que tinha uma grande patente, mas ele tinha uma grande vergonha. Qual era essa vergonha? Ele estava leproso. E aí diz a palavra de Deus que uma menina que era escrava dele, e era israelita, essa menina, ela disse assim: olha, eu conheço um homem lá em Israel, se você for até Israel, ele vai orar para você e o milagre vai acontecer na sua vida. Bom, o que ele fez? Mandou uma carta para o rei ficou com medo, mas o profeta se adiantou, e disse: pode deixar ele vir, porque Deus vai fazer algo na vida dele. Bom, ele chega lá e ele vai procurar o profeta não sai ao encontro dele, mas dá uma direção para ele. Qual é a direção? Vá até o Rio Jordão e mergulhe lá 7 vezes. Mergulhe 7 vezes. Não bastava apenas ele ir ao Jordão, ele tinha que fazer uma ação. Qual que era a ação? Mergulhar. Quantas vezes? 7. É uma ação. Então, às vezes, queridos, nós até recebemos a direção de Deus de que Ele vai mudar a nossa vida, mas cabe de cada um de nós o que? Uma ação. Se Naamã tivesse entrado naquele rio e ele tivesse apenas entrado, sabe? Tem gente que entra, né? Vou só entrar, porque o pessoal, tem gente que vai na praia que é assim, né? Eu não sei porque vai na praia, mas também vamos respeitar. Vai na praia e só molha os pés, ou vai na praia ou só molha o joelho, não sei. E na praia é para mergulhar, irmão. É para entrar na ondinha, não, né, fazer outra coisa, mas ficar lá na ondinha. Eu mesmo, quando vou para a praia, meu querido, eu vou até aqui, né, porque tem que vigiar, e aí deixa a onda vir. Então Naamã, como foi dito aqui, ele questionou. Ele falou assim: não, peraí, eu estou leproso, e quer dizer, para eu entrar naquela água, eu vou ter que tirar minhas vestes. E se eu tirar minhas vestes, eu vou ter que mostrar o que eu tenho. Então veja, a cura de Deus em determinadas áreas da nossa vida, cabe uma ação nossa, de nós agirmos segundo a direção dele. Então Naamã questiona: puxa, mas lá onde eu moro tem rios melhores do que esse daqui. E às vezes ele está dizendo assim: os rios são mais limpos, mas o que Deus mandou ele fazer foi mergulhar em um rio de barro. Era num rio cheio de barro, sujo. Então veja, eu quero, pastor, a minha mudança na minha vida financeira. Mas por que muitas vezes não acontece? Porque eu não estou obedecendo o que Deus está dando como direção. Eu não estou praticando, não estou tendo ação. Toda vez que entra uma oferta, no momento da oferta, muitas vezes a pessoa parece que ela já está preparada com a resposta. Se eu tivesse. E aí já passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e a pessoa nunca tem. Quem é que está errado? Será que é Deus ou a pessoa que ela não está tendo uma ação? Se eu prosperasse, eu pagaria até o aluguel dessa igreja. Nada contra alguém que fez um voto aí, mas eu pagaria. Mas por que não está tendo? Já que a obra é de Deus e o pastor não está enriquecendo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está na direção. Naamã, vai até Israel. Naamã, procura o profeta. Naamã, ouve o que o profeta está falando. Mas não só ouve, obedece. Qual foi a direção que saiu da boca do profeta? Mergulha. Mergulha 7 vezes. É ação. Ele teve que mergulhar primeiro, depois levantar, fazendo isso 7 vezes. Se ele tiver, não, vou fazer só uma. Porque, irmão, deixa eu te falar. Às vezes até a pessoa fala assim, né?
pelo amor de Deus, lá vem essa história de novo de que se eu for ofertar, eu vou colher 100 vezes mais. Já expliquei isso aqui para vocês. Não existe isso. É um processo, a semente é um processo. Você vai ter colheita de 30, depois vai ter colheita de 60, depois de 100. Mas nunca pode deixar de semear. E nós somos assim. Na pandemia, muita gente agiu assim. Fechou a igreja, também achou que fechou as contas. Não é? Senhora, quem achou isso? Aí não vai ter culto, mas não vai ter culto, não, vai ter online. Então tá bom, então, mas e os problemas? E as coisas da igreja? Acabou o Facebook aqui. Entendeu? Então, as guerras, quando vem as coisas acontecem na nossa vida, é para nós termos uma ação. Eu tenho certeza, eu não quero expor ninguém aqui, mas se durante a pandemia você continuou com a sua ação de semear, e sempre semear o melhor, eu tenho certeza que a sua vida foi abençoada. Mas também tenho certeza que no momento da pandemia, onde muita gente fala assim, não, vamos travar, não, primeiro eu estou nem aí. Você travou, agora que é o momento de você receber, muitas vezes muitos não estão recebendo. Por quê? Porque travou. As lutas são testes na nossa vida, para nossa maturidade, para nós aprendermos a confiarmos em Deus, meu querido. Isso é uma vida cristã. O cristão fala assim, eu não quero passar por luta. Não é cristão. Porque o cristão, ele passa por luta, mas ele não passa sozinho, ele tem Deus na sua vida. Então Naamã, ele fez o seguinte, ele não dá só para eu me banhar, não é tomar banho, você não está entendendo, não é para tomar banho, é para mergulhar 7 vezes, é uma direção. Quem sabe Deus não está dizendo isso para você? Não para de semear, não tira a tua mão, continua lançando. Mas está difícil, não estou dizendo que você tem que trocar. Pastor, eu não tenho dinheiro para pagar água, luz, não tenho dinheiro para pagar meu aluguel, não tenho dinheiro. Eu nem quero falar sobre isso. Mas se você não tem que ter um momento de você parar e refletir onde é que está gastando as coisas. Eu não tenho nem para gastar mais. Isso é consequência de alguma coisa. Então tem que consertar. Deus quer consertar a sua vida. E aí, quando vir o dinheiro, você semeia, você devolve o seu dízimo. Mas não pode ficar vivendo dessa vida. Não pode. Sai daqui hoje debaixo de uma ação. Eu quero reverter essa situação financeira na minha vida. E a única forma de você reverter é você acreditando em Deus. Eu acredito, então semeie, honre a Deus, oferta, que significa presente, porque tudo vem de Deus. Se Deus não abrir esse céu aqui, não vai vir chuva sobre a nossa nação. Você está entendendo o que eu estou te falando? Se Deus não abrir essa janela aqui, não vem chuva, meu irmão. Pode fazer o que quiser, não vem. Aí começa a estudar a palavra de Deus. Os maiores momentos em que não houve chuva, houve peste, houve fome, houve morte, na palavra de Deus só. O que foi que o homem fez? Se esqueceu de Deus, se esqueceu de honrar a Deus, se esqueceu de adorar a Deus, se esqueceu de colocar Deus em primeiro lugar. Você está sendo ensinado a não fazer isso. Você está sendo ensinado a crer em Deus. Deus está te dando uma direção. Talvez você tenha que voltar a semear e os milagres vão vir. Talvez você tenha que dar 7 mergulhos. Talvez você tenha que fazer 7 ofertas, sei lá. Mas você tem que sair dessa vida. Veja, não é homem, não é pastor que te tira. É você mesmo que sai dessa sua situação. Saia dessa situação hoje. Deus está te dando esta oportunidade de você ter uma vida realmente abençoada. Ser abençoado, irmão, não é comprar limusine, ter avião particular, não é isso. Ser abençoado é você ter dívida, porque todo mundo tem dívida, mas você paga as suas dívidas. Isso é ser uma pessoa abençoada. Prosperidade está em quanto menos você deve. Quanto menos você deve, mais próspero você é. Depois vem a consequência. Aí sim, você começa a ter condições de comprar uma casa na praia, um carro melhor, um apartamento melhor, e sim, você está prosperando. Mas enquanto você está pagando suas dívidas,
Isso é prosperidade, meu irmão. Se você não paga, você não está próspero. Mas eu quero prosperidade, então cumpra o princípio. Também não adianta, deixa eu te falar, você querer ter para poder gastar. E tem muita gente que fala assim, o princípio, eu quero ganhar, eu quero ter muito, para gastar em coisa que não é pão. Ganha R$500, gasta R$1.000, já está devendo no mês que vem. Não dá. Ganha 1.000, um salário mínimo, ganha 5.000, já está devendo 10.000. Aí fica ansioso. Ai, Deus não me abençoa. Lógico que Ele está te abençoando, você não está percebendo que Ele está te dando, mas você não está tendo organização. Tem que ter organização, irmão. A vida cristã não é uma vida de mágica, não é uma vida de My Little Pony, como diz minha esposa. É uma vida de semente. Eu semeio, eu colho. Eu semeei limão, eu vou colher limão. Eu semeei laranja, eu vou colher laranja. Eu semeei o dinheiro, eu vou colher dinheiro. É isso. Mas não vou dar. Não esquece isso. Olha, estou dando a Deus hoje R$5. Dá para você me dar 5.000 amanhã que eu preciso pagar uma conta? Esquece, irmão. Quem falar isso para você está mentindo. Não é assim. E mesmo que Deus ainda te dê R$5.000, ele vai ser totalmente errado. Por que ele vai ser errado? Porque foi você que chegou nessa dívida de R$5.000. Alô? Foi você. Então, imagina se eu tenho a minha filha, aí a minha filha vai lá, pega uma pedra, joga a pedra num carro zerado. Aí eu falo, não, está tudo bem, minha filha, está tudo bem, papai paga o conserto. Eu estou educando ela, ela vai pegar a pedra e vai jogar de novo em outro carro. Então muitas vezes nós pensamos assim, irmão, não, Deus quer que você tenha educação na área financeira. Temos que ser reeducados na nossa vida financeira. Ofertar? Tem que ofertar. Dizimar? Tem que dizimar. Mas o dízimo e a oferta é para quem quer honrar a Deus. Para quem quer honrar a Deus. Quem não quer, pastor, não tem problema nenhum. Só não tem diferença. Porque não vem de mim mesmo, vem de Deus sobre a sua vida. Você tem que sair daqui com esse pensamento. Eu quero honrar a Deus. E quem honra a Deus, sabe? Sobre a série que nós vamos falar é sobre Jesus e a mulher samaritana. Eu ainda não comecei, tá? Quando eu começar, coloco. Só a introdução, tá certo? E eu quero que já desmistificar uma coisa. Eu não estou ministrando porque é a mulher samaritana. Foi porque o pastor decidiu que eu ministrasse, mas não é um culto feminista, tá? Que nós vamos levantar a bandeira das mulheres, as mulheres vão mudar o mundo, não é nada disso. Tá? Nós vamos entender a diferença entre o que nós aprendemos sobre Nicodemos e sobre a mulher samaritana, e entendermos quem é Jesus em todos esses contextos. É por isso que nós vamos já mudar um monte de coisa. Então, durante todo esse mês nós vamos estudar sobre João capítulo 4. João capítulo 4. Então, se você quiser ler na sua casa para você entender mais, nós vamos esmiuçar todo esse capítulo para que nós venhamos tirar lições mais uma vez durante esse mês e entendermos que andar com Jesus não é de qualquer forma. Nós podemos vir de qualquer maneira, mas quando estamos andando com Ele, no mínimo, teremos que começar a tomar algumas decisões. Amém, queridos? Vocês estão com a boca aí atrás da máscara? Falam glória a Deus bem alto aí. Amém. Então, agora pode. Vamos lá.
para nós entendermos um pouco a diferença do Nicodemos que nós falamos durante todo o mês passado e a mulher samaritana, nós vamos entender o seguinte: Nicodemos era um fariseu, nós aprendemos isso. Ele era membro da sociedade e desfrutava de grande respeito. Então Nicodemos era alguém que tinha posição na sua sociedade. Ele era o cara, ele era respeitado. Em contrapartida, a mulher samaritana era uma proscrita, ela era uma exilada, uma degradada, ela era uma banida. Então, da mesma maneira que Jesus se dispõe a falar com Nicodemos, respeitado na sociedade, Jesus também olha para alguém degradante. No caso, a mulher samaritana. A gente não, a gente é tudo respeitado pela sociedade, tá bom? Outra coisa, o Nicodemos era um homem de severa moralidade. Era um cara que queria seguir a Torá à risca, que ele pensava no que ele falava, a moral dele diante das pessoas, o que ele fazia. Em contrapartida, a mulher samaritana era uma mina que vivia no pecado, entendeu? Então aqui tinha o Nicodemos, Jesus se apresentou para ele, ofereceu para ele o novo nascimento. Ele era um cara com uma moral lá em cima, diante dele, com sua conduta e diante das pessoas, mas a mulher samaritana estava vivendo em pecado. Outra coisa, o Nicodemos era um cara culto, um ensinador de Israel. Ele era um cara que conhecia muito bem a Torá, as leis, ele sabia ensinar. Em contrapartida, a mulher samaritana era quase uma analfabeta e letrada. Alguém que vivia lá, bem reclusa mesmo da sociedade, porque ela estava fazendo algumas coisas que não deveria. Mas diga assim comigo: mas ambos com a mesma necessidade. Amém? Ambos com a mesma necessidade, uma transformação espiritual para entrar no reino de Deus. Amém? Então ele era um cara culto, talvez um cara rico, um cara respeitado, e ela era um nada. Mas diante de Jesus, os dois tinham a mesma necessidade: ser transformados espiritualmente para entrar no reino de Deus. Aleluia. Então a primeira coisa que você pode pensar agora: não importa a sua posição, não importa onde você mora, não importa o tanto de dinheiro que você tenha na sua conta, não importa um monte de zero que você tem na tua conta, para Jesus todos nós temos a mesma necessidade. Amém? Transformação para entrarmos no reino de Deus. Então nesta manhã eu vou convidar vocês a entrar num tempo de transformação. O cara que achava que sabia tudo, quando começou a conversar com Jesus, foi confrontado. Jesus só disse assim para ele: você precisa nascer de novo. E a mente dele, racional, começou a fazer perguntas: como que eu vou nascer de novo sendo velho? Como? Toda a sabedoria que ele tinha diante de uma pergunta de Jesus caiu por terra. Toda a eloquência que ele tinha. Porque eu vou te falar uma coisa: Jesus, ele toca bem na ferida mesmo. Geralmente é onde a pessoa se acha. Jesus vai lá, não para nos punir, só para nos fazer uma pergunta. Vamos ver que resposta que vai sair para ele. Abra sua Bíblia lá em João, capítulo 4, por favor. João, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus conversa com Nicodemos, no capítulo 3 todo. Quando está terminando o capítulo 3, os próprios fariseus, que Nicodemos era um deles, começou uma discussão, porque Jesus estava batizando mais pessoas do que João. Então os fariseus começaram a semear uma contenda ali entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. Falaram assim: vamos semear uma contenda aqui. Como que pode? O Jesus está batizando mais do que João. João Batista era respeitado, Jesus estava chegando. Aí, vamos entrar no capítulo 4, verso 1, diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus
estava fazendo e batizando mais do que os discípulos, do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor, que é Jesus, ficou sabendo disso, foi lá brigar com todo mundo, sim ou não? Foi lá tirar satisfação com todo mundo, sim ou não? Foi lá e falou assim: aqui quem manda sou eu, e aqui eu sou desse jeito e não mudo. Foi isso que Jesus foi fazer? Não? Então tá bom. A Bíblia diz: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais para a Galiléia. Era o seguinte, queridos, presta bem atenção que eu vou falar para vocês, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Muitas pessoas que criam, ou que ainda não creram, estão fazendo parte dos fariseus, buscando respostas para os seus questionamentos, dando respostas para quem está em dúvida, mas não querem transformação de vida. Ok? Então, quando você vê gente tentando explicar Jesus, não teve experiência verdadeira com Ele. A Bíblia diz, esse contexto diz: Jesus estava em Jerusalém, operando milagres, batizando, atraindo pessoas, mas atraindo espectadores curiosos que tinham um conceito errado do reino de Deus. Então as pessoas queriam operar milagres, queriam ter a publicidade que Jesus tinha, mas de uma maneira errônea. Então sabe o que Jesus fez? Portanto, Jesus foi para os distritos rurais, para os lugares distantes, onde o povo tinha simplicidade e sinceridade de coração. Não é que Jesus faz distinção, nós aprendemos sobre isso com Nicodemos e vamos aprender agora com a mulher samaritana. Jesus não faz distinção entre classes ou pessoas, mas Jesus, como diz a palavra de Deus, procura um coração quebrantado e contrito. Jesus não estava com a mínima vontade ou disposição para começar a entrar em contenda teológica com fariseus. Jesus queria encontrar alguém sedento pela sua presença. Então, quando você for apresentar Jesus para alguém, não se preocupe em ficar debatendo e dar respostas que você não tem. Simplesmente apresente Jesus. Porque Ele tem poder através do Espírito Santo para transformar, convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Hoje muitas pessoas, os famosos desigrejados, estão tentando explicar para as pessoas por que estão assim. A gente não precisa disso nesse tempo. A Bíblia diz que para andarmos com Jesus, basta termos fé. Andar com Jesus é por fé. Hoje as pessoas não querem andar com Jesus porque diz que a Bíblia é um livro de regras, que diz que Deus é um homem rude, que coloca um monte de coisa para nos punir. Muito pelo contrário, Jesus apresenta para nós, com a sua vinda, que Deus apresenta para nós a bênção e a maldição. O lance de andar com Deus, queridos, é o seguinte: escolhe. Deus não obriga ninguém a andar com Ele. Deus nos deu a bomba, que é o livre-arbítrio, e Ele diz: escolhe. Mas quando eu leio maldição é tudo ruim, e quando eu leio bênção é tudo bom. Isso Ele já deixou escrito: escolhe. Mas se eu escolher o ruim, Ele vai me punir. Não, são as decisões, as nossas escolhas que vão levar cada um de nós para um caminho ou para outro. É simples andar com Deus, nós é quem complicamos. Em um mundo onde as pessoas, quando você ouve e estuda sobre filosofia, por exemplo, qual é o cerne da filosofia? Faça questionamentos, pergunte, não é? Não fique satisfeito com o que estão te dando, isso é ótimo. Agora, se as perguntas estão trazendo dúvidas sobre a sua fé, cai fora. E hoje as pessoas só acreditam assim: só acredito se tem base científica. Se não tem base científica, eu não acredito. É bom isso.
vai ler estudo científico na internet, a maioria é em inglês, vai ler. Tem coisas que a gente nem sabe tem base científica, ok. Só que nós, com a verdade, começamos a fazer questionamentos. E outras pessoas começam a acreditar em qualquer coisa e ninguém está se preocupando com elas. Tem gente, respeito, eu estou sendo gravado, respeito qualquer um, mas tem pessoas que decidem crer em ET. Sim ou não? Tem pessoas que decidem crer que a Terra não é redonda, é plana. Tem gente estudando para comprovar que a Terra é plana, não é assim, né? Gira em torno do Sol, não é. Eles acreditam nisso. Tem gente que acredita nisso, na religião A, B ou C. Eles não têm convicção daquilo que ele crê. Queridos, a questão é o seguinte: você crê no quê? Porque quem crê em alguma coisa tem que ter certeza e convicção. Se alguém, respeito mais uma vez, acredita em ET, ele tem base, ele lê, tem alguém, um mestre, alguém que fala que aquilo é verdade e ele acredita. E por que nós que conhecemos a verdade, a Bíblia diz, conheça a verdade, e essa verdade te liberta. Muitas vezes estamos cheios de questionamentos e perguntas. E quando alguém pergunta para nós sobre a nossa fé, sobre o Jesus que a gente serve, a gente não sabe falar. Sabe por quê? Porque andar com Jesus não é pegar um papel de uma base científica. Será que o mundo foi criado pelo Big Bang? Será que realmente Deus criou do nada? É a cultura do evolucionismo ou do criacionismo? Eu acredito no quê? Acredita na palavra de Deus. Porque andar com Jesus é pela fé. Nós temos direito de acreditar no que quisermos. Se a irmã Hermelina decidir crer naquele candelabro, que aquele candelabro traz energia boa, ok. O pensamento positivo nela, naquilo que ela acredita, vai ser verdade para ela. E andar com Jesus é assim. Jesus não estava disposto a ficar, deixa eu responder os questionamentos daquela periquitinha farisaica ali. Jesus saía fora. Jesus estava procurando alguém que falasse assim: realmente eu não estou entendendo nada, tenho muitos questionamentos, mas eu quero. Eu quero. Sabe qual é a base da nossa fé, queridos? A nossa experiência com Jesus. Qual foi a experiência que você teve com Jesus que vai ser suficiente para te manter com Ele até a volta de Cristo? Um dia quando eu recebi, um dia como eu estava sentindo isso, eu estava nesse vício, meu casamento estava assim, minha casa estava assim, eu decidi crer e Ele fez isso comigo hoje. O que Ele fez com você? Eu não sei. Eu sinto uma paz no meio da tribulação. Quando eu estou sem dinheiro, eu creio que Ele vai trazer a provisão, porque eu cumpro princípios. Quando eu estou em luto, eu creio que Ele vai trazer para mim a alegria. Sim ou não? Alguém aqui já teve experiência dessa, sim ou não? De você estar no meio do caos e pela fé pedir para alguém que você nunca viu, mas crê que existe, e você sentiu uma coisa diferente, sim ou não? Eu quero te dizer uma coisa: essa é a presença do Espírito Santo na sua vida. Nós estamos buscando alguma coisa escrita, alguma base, alguma coisa que todos concordem, assim é fácil. Crer naquilo que muitas vezes nós nem sabemos que é, mas porque cremos na palavra, é o verdadeiro evangelho. Você pensa que é só nós? Jesus aqui estava em carne, mas muitas pessoas não acreditavam que Ele era o Messias, o enviado. Outra coisa como introdução, voltando naqueles que querem resolver questionamentos. Viver com Jesus, sim, é viver debaixo da graça, é viver sem julgo da religião sobre os ombros. Realmente é essa vida com Jesus. Mas se a vida que eu quero ter com Jesus, sem julgo, não transforma a minha vida, eu não estou andando com Jesus. Andar com Jesus é graça, bênção, sem julgo de religião, mas é também renúncia e entrega. Não tem como eu separar as coisas. Eu estou na graça, multiforme sabedoria do Senhor, eu não preciso nem pedir perdão pelos meus pecados. Não, andar com Jesus é mudança de rota.
Se eu ando por um caminho de ira, de raiva, de tal e tal e tal, andar com Jesus, Ele vai me mostrar, muda a rota. Estão comigo, sim ou não? Pelo menos você vai sair daqui nesta manhã um pouco mais consciente, que você não tem que provar nada para ninguém, quem tem que crer é você. E a convicção que você tem no que você crê, atrai as pessoas. Então não fique com medo, eu não vou evangelizar, porque eu não tenho todas as respostas para os questionamentos que vão fazer para mim. Fica tranquilo. A única resposta que você tem que ter é, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que tem respostas aos seus questionamentos, é isso? Não, para que todo aquele que crê, tenha vida eterna. Todo aquele que crê. Então quando você for evangelizar, não preocupe em dar resposta, fica dentro de você orando, Espírito Santo, quebra a barreira para que essa pessoa creia. Quebre a barreira para que essa pessoa creia. E acabou. Vamos lá? Estão comigo, sim ou não? Deu para dar uma introdução? Então vamos lá. João capítulo 4, no versículo 4. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Jesus nos mostra aqui que ele era 100% Deus, mas também 100% homem, porque ele ficou cansado. Jesus andou tanto que ficou cansado. Quem fica cansado aqui às vezes? Levanta a mão. Quem nunca fica cansado? Levanta a mão. Quem sempre está cansado? Levanta a mão. E quem nunca nada? Jesus está mostrando para nós aqui que no meio da caminhada é normal ficar cansado, irmão. Eu amo Jesus porque ele é simples. E quando ele veio a este mundo em carne é para mostrar que ele passou por todas as fases e a gente também pode passar. Então quando você cansar no meio do caminho, não é para parar e morrer, é para sentar e descansar. Olha Deus falando aí, tá vendo? Deus está falando. Descansa, organize as suas ideias, beba uma água, reponha as suas energias, levante e continue caminhando. Todos nós precisamos chegar a um destino. Qual é? Qual é? Mas a primeira lição é essa: no meio do caminho você pode se cansar, é natural se cansar. Ai, mas eu sou crente evangélico e eu não posso cansar nunca, porque eu tenho sangue no sol e Jesus é comigo. Calma, vai cansar sim, vai dar nervo às vezes. Calma, ainda mais numa cidade opressa igual essa aqui. A gente anda por uns lugares bem opressos, né? A gente cansa. Mas a primeira lição é o seguinte: não para. Fala para o seu irmão com essa cara de máscara e fala: irmão, não para. Não, abre a boca e fala: irmão, não para. Não para. Continua. Ô glória, vamos lá. Deus é bom. Já foi tudo. Glória a Jesus. A primeira coisa que Jesus tentou fazer com aquela mulher foi conseguir a atenção dela. Olha o que diz o versículo 5. Assim chegou a uma cidade. Já li o 5, né? Ok. 6. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Meio-dia naquele sol escaldante, sede na cerca. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. O pastor sempre fala isso para nós. Naquela época não era costume pegar água ao meio-dia, porque a água estava quente. O costume era pegar água bem de manhã, 5 da manhã, 6 horas da manhã, porque aquela água no deserto é muito frio e de dia muito calor. Então aquela água estava fresca, pegava-se de manhã bem cedinho e levava água fresca. Meio-dia a água já estava quente. Quem gosta de beber água quente? Fora para fazer limpeza intestinal, quem gosta de beber água quente? Ninguém, né? O certo é misturada, porque água gelada também não pode.
Mas tem gente que odeia água e só consegue beber água gelada. Quem é assim? Claro, minha mãe. Então, a água tem que estar fresca, ainda mais. Não tinha geladeira naquela época, ok, irmão? Não tinha friso. Não tinha freezer para pôr água. Então ficava lá aquele vaso, o negócio fresco. Eu não gosto de água de filtro de barro. Tem gente que gosta, eu não gosto. Parece que eu estou lambendo um tijolo, eu não gosto. Mas tem gente que gosta, a respeito. Então aquela água ficava ali fresca, usava-se o dia todo e tal, fresca. Mas essa mulher tinha algum problema com ela, porque ela ia pegar água ao meio-dia. Acho que já era água para fazer o arroz, o feijão, que já estava bem quente, não precisava nem usar a panela de pressão. E essa mulher foi pegar água ao meio-dia. Jesus fez o primeiro contato com ela, em uma coisa bem simples. Nisso a mulher veio e Jesus disse para ela assim: amada, estou no maior sede. Você não veio pegar água? Eu estou morrendo de sede. Primeiro contato que Jesus fez com ela, chamou a atenção dela. Por quê? Vamos entender o contexto do negócio. Para Jesus ter falado com aquela mulher diferente de Nicodemos, porque o Nicodemos era o cara, o fariseu, homem, mas essa mulher saía completamente fora do roteiro. Então, no mínimo, umas 4 barreiras Jesus teve que vencer com ela. A primeira barreira que Jesus venceu com ela foi a do sexo. Primeira barreira. Por quê? Antigamente, os judeus casados, as mulheres, por isso que eu estou falando que não é uma reunião feminista, ok? As mulheres casadas ficavam dentro de casa. E acabou. Até as janelas eram com grade para quem passasse na rua não visse a mulher daquele homem. Mulher não podia estudar, mulher não podia trabalhar, mulher quase não podia respirar. E era um pecado abominável um homem falar com uma mulher casada. Judeu. Então, se o judeu ali, Paulo, e o judeu Francis fosse casado com a irmã Sodeli ali, e ele não podia se referir a ela, ele tinha que falar com ele, porque era considerado um pecado abominável um homem falar com uma mulher casada. Conseguiu entender a primeira barreira ou não? Era pecado sério. Por isso, quando você lê o contexto depois, você entende porque aquela mulher ficou atônita porque Jesus falou com ela. Essa é a primeira barreira. Homem judeu não falava com mulher, principalmente estrangeira. Se ele estava em Samaria, a mulher era da onde? Samaritana. Então, quando ela chegou lá, ela já estava encabulada porque tinha um homem lá no poço. Então ela ia pegar a água dela e ia vazar, acabou, não é nem dirigir o olhar. Mas quando ela chegou para pegar água, aquele homem falou assim para ela: eu estou com sede, você pode me dar água? Os discípulos não estavam lá, porque ia dar treta. Eles foram lá no Extra comprar comida, porque estavam todos com fome. Então Jesus mandou eles para o Extra. E Jesus ficou lá sozinho estrategicamente, porque eles estavam lá comprando o sanduíche natural no Extra para vir. E aí Jesus falou para ela: estou morrendo de sede. Vamos lá para o próximo versículo. Olha lá, eu disse aqui, está escrito na sua Bíblia? Não, ainda no versículo 7. Os seus discípulos tinham ido no Extra comprar comida. Está escrito aí? Olha lá. Cadê? O outro. O 8. Olha lá. Porque os seus discípulos tinham ido no Extra comprar comida. Tinham ido lá. Aí diz o verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou. Ela respondeu, tomou coragem. Falou, já que ele está quebrando uma tradição, também vou. Respondeu: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. Segunda barreira que Jesus estava quebrando: a barreira
da comunicação, porque os judeus não se referiam aos samaritanos, não se falavam, nem entravam na cidade, era treta. Isso desde lá, das tribos de Israel, porque o povo de Israel entrou numa cidade de Samaria, sentiu uma cidade, teve mistura desde ali. Desde aquela mistura eles não se davam bem. Igual no nosso contexto, os fulanos que torcem pro verde não gostam dos que torcem pro preto, sabe? Sabe? Os fulanos que torcem por aquele bichinho porquinho não gostam dos urubu. É urubu que chama os outros? Qual que é? Gavião. Dos gavião. Gavião. Não se davam bem. Assim no interpessoal, bacaninha, conversam, mas na hora do vamos ver, o negócio é separado, sim ou não? E quando chega no metrô, é treta. Era quase isso. Quase isso. Eles não se comunicavam, não falavam com o outro. Então Jesus venceu a barreira do sexo, ele começou a falar com uma mulher, e Jesus venceu a barreira de comunicação, quebrou e disse assim para ela. Ela falou assim para ele: meu, como que você, sendo judeu, está falando comigo, que sou uma samaritana? Como diz o versículo, pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus quebrou um paradigma dos samaritanos e dos judeus, porque todo mundo ficou atônito. Os samaritanos porque o judeu falou, e os judeus porque ele falou com os samaritanos. Imagina se os discípulos estivessem lá, eles chegam depois, já ficam zoados. Você vai ler na sua casa, que é nos próximos capítulos. Então Jesus vai quebrando, eu amo Jesus por isso. Ele vai quebrando um monte de paradigmas e tradição para se revelar para quem está disposto a conhecê-lo. Aleluia! Esse é Jesus. Próxima barreira que ele quebrou. Cadê? Vou aqui. Versículo 10. Jesus respondeu: se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. A terceira barreira que Jesus quebrou foi a barreira moral. Porque além de ele estar falando com uma mulher samaritana, um rabino judeu não podia chegar perto de um pecador. Quantas vezes Jesus estava comendo no lugar junto com a galera e chegava uma pecadora lá, sim ou não? Lavava os pés dele. Gente, isso era uma quebra de tradição enorme. Quando a gente lê, a gente precisa ler o contexto. Porque um pecador não era chamado para um banquete, alô? Principalmente uma mulher. Então o rabino judeu não chegava perto de um pecador, porque eles entendiam que a pessoa ficava contaminada. Não tinha todo aquele lance quando a mulher estava impura, tinha que ficar longe das pessoas, sim ou não? Já quebra aquele paradigma da mulher, 12 anos, fluxo de sangue, ela tocou em Jesus, não podia. Ela era considerada impura, imunda. E essa mulher, com certeza, queridos, tinha uma fama naquela cidade. A gente não conhece, aquela vizinha minha é uma treva, hein? Só por Deus, sim ou não? Tem um vizinho meu, misericórdia, fiquei sabendo que o periquitinho contou para periquitinho, todo mundo está sabendo, não é assim? Irmão, fofoca espalha. A fofoca espalha, às vezes é até nós que conta. Deixa eu te contar uma coisa, em nome de Jesus, só para orarmos. E conta. Aqui também. Jesus era um cara judeu, era reconhecido. Não podia falar com aquela pecadora que ia pegar água na fonte meio-dia, porque ela estava se escondendo de tudo e de todos. Ela estava fugindo dos dedos apontados, ela estava fugindo de pessoas falando sobre a vida dela, ela estava fugindo porque ela sabia que não estava vivendo uma vida pelo padrão da sociedade normal. Estão comigo, sim ou não? E a quarta barreira é a barreira da ignorância. Não é ignorância porque ela era burra, não sabia de nada. A ignorância é o seguinte: estava em trevas.
estava totalmente em trevas, mas ela se encontrou, além daquele dia com a água, com a luz. Com a luz. Não havia, nós precisamos entender isso, mas não podemos distorcer. Não havia lugar em Jesus ou em seu coração para o preconceito. Não havia. Da mesma maneira, com a mesma intensidade que Jesus se revelou a Nicodemos, Jesus se revelou àquela mulher samaritana. Então não adianta a gente falar que a gente é crente agora e a gente não está com certas pessoas porque elas me contaminam. Seja você não contaminável, mas ame as pessoas. Porque foi isso que Jesus veio quebrar a barreira. Jesus não veio pegar a Torá e jogar na parede, não creio mais nisso. Não, ele disse que ele veio cumprir a lei. Mas a ênfase de Jesus era revelar o Pai. Jesus não estava importando se ele ia ser conhecido ou não, tanto que ele fugia dessa multidão, fugia de entrar em contenda, mas ele estava onde Deus queria que ele estivesse. Ele queria revelar o reino para os pequeninos, para aqueles que sabiam que precisavam deles, querido. A Bíblia nos chama de pobre, de cego e de nu. Sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus não chegaremos a lugar nenhum. Nós precisamos dele. Então nesta manhã, nessa palavra inicial dessa série, resgate a sua fé em Jesus. Resgate a sua fé na palavra de Deus. Feche os seus ouvidos para os disse-me-disse que te traz confusão. Feche os seus ouvidos para gente conhecida, de influência, que quer ditar regras para que venhamos seguir. Nós não estamos aqui para seguir regras, estamos aqui para servir Jesus com o coração aberto e disposto. Não ache que Jesus fique perturbado porque você faz questionamento. Pergunte para a pessoa certa, vá para a palavra de Deus. Jesus, eu estou confuso, eu não estou entendendo. Um fala que é para dizimar, outro fala que não é. Um fala que é para batizar, outro fala que não é. Um fala que é para ir para a igreja, outro fala que não é. Saia dessa contenda. Tenha a sua experiência com Jesus pessoal. A sua experiência com Jesus é que vai atrair as pessoas. A gente precisa parar de ficar florindo as coisas, falar, porque Deus vai me punir se eu pecar e tal. Para! Vamos andar com Jesus com leveza, sabendo que andar com Jesus, eu disse isso no início, é mudança de vida, é metanoia, é transformação. Porque a nossa natureza adâmica, debaixo de pecado, vai nos levar para onde, hein? Para onde vai nos levar? Para a perdição. E Jesus está nos oferecendo, gente, obrigado por Jesus. Que a gente não vive naquela época que era assim, acabou. Jesus veio trazer essa graça, essa misericórdia, mas não é para ficar essa balbúrdia que está. Eu vou falar uma coisa para você, não estou nervosa ainda. Está uma balbúrdia. Não é aqui não que a igreja é melhor não, mas a igreja, o povo é uma balbúrdia. Quando você escuta um ímpio falar de um crente, dá vergonha. Os meus colegas de trabalho estava falando assim, meu Deus, estava falando assim, o fulano mora de aluguel em tal lugar, que é a casa de aluguel da pessoa, mas não pagou aluguel. Porque pegou o dinheiro do aluguel e o primeiro mês não, tudo bem, né? Sua fé e tal. O segundo mês não consegui. Que eu estava num desafio. O ímpio vai querer saber disso, irmão? E Deus quer isso? Se não for por fé? Porque se fosse por fé, Ele daria. E Deus com certeza não deixaria ele passar vergonha na frente do ímpio. Eu tenho certeza disso. E aí eles escracham e falam, porque esses crentes, não tem caráter, não vale de nada, tudo que fala não cumpre. Meu irmão, pelo amor de Deus, fala para o seu irmão que está do seu lado com uma cara bem brava e fala, você não. Fala feio, fala bravo, fala, você não.
saltitante com Jesus, mas transforme a sua vida. Todos nós temos falhas no nosso caráter, então vamos buscar resolvê-las. Se a gente mente, vamos tentar não mentir mais. Se a gente rouba, vamos tentar não roubar mais. Se a gente faz coisas que não deveriam perante a conduta na terra, nem estou falando de Bíblia, não faça mais. Nós não podemos envergonhar Jesus, não que ele esteja preocupado. Porque a mesma pessoa que não tem caráter hoje é a mesma manhã que coloca a verdade embaixo do braço e vem domingo na igreja. Você pode vir, Jesus não vai te rejeitar, mas ele fala assim: ó, eu te aceito do jeito que você está vindo. Pode vir ferido, pode vir machucado, pode vir com falha de caráter, pode vir mentiroso, mas quando você se encontra com a luz, no mínimo, essa luz vai trazer clareza nas suas trevas, e você vai ouvir Jesus te dizendo: muda aqui, transforma aqui, não faça mais isso. E a nossa vida é tentar não fazer, tentar não cair. Isso é andar com Jesus, não é ficar paranoico: eu estou pecando, Deus vai me castigar, pesar a sua mão. Não é isso. Mas o próprio Espírito Santo vai nos convencer. Nós vamos aprender nos próximos capítulos que Jesus não ficou condenando aquela mulher, só fez uma pergunta para ela. E com a pergunta que Jesus fez para ela, ela entendeu que estava fora do caminho. É isso, andar com Jesus, não é no solavanco: irmão da blusa preta e branca, Deus está pesando a mão agora sobre a... E às vezes no meio do louvor o Espírito Santo está para ele: ó, você fez errado mesmo ontem, se arrepende, se arrepende, se arrepende. Senhor, eu me arrependo, me ajuda para o próximo capítulo, porque amanhã a gente está pedindo perdão e está fazendo a mesma coisa. Estão comigo, sim ou não? Jesus abriu o caminho para a conversação com aquela mulher. Tudo começou com uma conversa. Quando você está num culto ouvindo a palavra de Deus, a gente está numa conversa. Não estou aqui impondo nada, porque eu sou pecadora tanto quanto. É uma conversa, você está aí como ouvinte. Decida-se se você vai se tornar um praticante. Estamos numa conversa que eu estou dizendo para ti aquilo que a gente tem como revelação da palavra. Você na sua casa lê o capítulo, busca, e você tem revelação daquilo que te foi dito, para que você coloque em prática. Você já se encontrou com Jesus no seu poço de vergonha. Jesus foi te resgatar lá, e um dia você disse: eu quero essa água viva, eu quero ser transformado por essa água viva. Aí Jesus falou: você quer água viva? Você quer ser transformado? Então vamos fazer o seguinte: vai lá e busque o seu marido. Você quer andar comigo? Você quer água viva? Você quer vida abundante? Então vamos consertar algumas coisas. Eu vou te dar água da vida, vou transformar a sua vida, vou te prosperar, você vai mudar de vida, você vai ganhar muitas almas para o reino, mas primeiro, chama o seu marido. E aí a samaritana decide: não, belezinha, estou fora da água da vida, né? Quero continuar a minha vida. Muitas vezes a gente faz isso para Jesus. Jesus fala: ó, muda aqui, transforma aqui. A gente fala: não, Jesus, não quero água viva. E ela disse, ela estava quebrantada: ô irmão, numa conversa, não teve foguinho, não teve óleo na cabeça, nada, numa conversa, quando Jesus perguntou, ela olhou e falou: não vai rolar, eu não tenho marido. Aí ele disse: é verdade, você não tem mesmo, porque o que você tem também não é seu, é o quinto. E ela se rende e fala assim: agora eu estou vendo que você é profeta, e eu quero beber dessa água, eu quero mudar de vida. Ei! Diante de Jesus eu não estou vendo, mas eu creio e eu quero. Pode ser qualquer área da sua vida, a mais degradante, a mais terrível, a pior de todas, que você fala: eu não consigo sair desse pecado, eu não consigo sair desse buraco, eu não consigo avançar desse ponto para cá. Pode ser qualquer coisa. Jesus está dizendo para você: se você conhecer o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele te daria água viva.
Jesus está aqui nesta manhã te oferecendo água viva. Você quer sair desse buraco? Você quer sair desse poço de vergonha? Você quer sair desse lugar que você se cansou e estacionou? Você quer? Se você quer, Jesus está disposto a quebrar todas as tradições, todos os paradigmas, todas as barreiras, só para se entregar para você. Quando a gente fala assim, se entrega para Jesus, diga que Ele é o seu amor, que você é tudo na sua vida, porque isso é relacionamento, é esse relacionamento que vai nos fazer ficar firme com Ele. Pode falar o que quiser, pode falar o que quiser, mas o que você tem, ninguém rouba. Comece a trazer a sua memória aí, qual é a sua experiência com Deus. Ele abriu um caminho para a conversação, ela recebeu novos horizontes para a sua vida, o seu caráter foi transformado e a sua alma foi iluminada. Aleluia, aleluia. Jesus mostrou para ela qual era o novo caminho, e o próximo passo foi: eu vou restaurar o seu caráter, eu vou transformar o seu caráter, a sua vida, que não condiz com aquilo que eu preparei para você. A sua alma vai receber a luz e você vai ter mudança de vida. Amém? Você recebe essa pequena palavra nesta manhã?